Inicialmente, eu agradeço essa oportunidade de falar com os senhores parlamentares nesse conflito fundiário lá do Oeste Baiano. A gente, nos anos de 84, eu tinha um sócio, o Antônio Ueno, que foi deputado, ele fez acho que 8 mandatos, e ele era muito ligado ao governo japonês. E o governo japonês tinha um recurso para a abertura do Cerrado baiano, do Cerrado brasileiro. E ele me ofereceu que a gente tinha que entrar nesse projeto do Cerrado. Esse projeto que eu assumi era já Producer 2. Tinha um e o Producer 2 que a gente iniciou. E aí fomos na procura de terra. O deputado Ueno tinha um amigo no Ministério da Agricultura, um senhor Isidoro Yamanaka. Ele era um dos diretores do Ministério da Agricultura. E ele me ofereceu, olha, tem uma terra lá na Bahia muito boa, uma área grande, mas eu falei, essa área é muito grande. Ele falou, dá mais de 300 mil hectares. Bom, mas você vai ver lá. Aí eu peguei o avião, primeiramente peguei o avião, mandei sobrevoar, porque a área é muito grande. Ficamos mais ou menos 2 horas sobrevoando em cima da área. Se tinha alguma casa, alguma estrada, aí não tinha nada. Aí foi a segunda vez, eu mandei o pessoal entrar lá. Eu tinha acidentado, eu tinha um problema da perna, não podia andar. Aí eu peguei o agrônomo e o meu piloto e mandei eles entrar na área lá. Eles procuraram, eles viram a terra, se a terra era mais ou menos bom. Aí ele pegou uma amostra de terra, fez uma análise e achou que dava para a gente iniciar a agricultura lá. Aí fomos procurar o dono da terra. Ele era de uma empresa, Lamesa S.A. de São Paulo, o senhor Davi Sertoc. Aí entramos no negócio, aí fomos ver a documentação dele. A escritura, eu levei 2 advogados, um lá do estado de São Paulo e um da Bahia. Aí eles estiveram analisando, a escritura era registrada em 1975, no cartório de Santa Rita de Cássia. Ele falou, Caboto, aqui no oeste da Bahia, aqui no Piauí, aquele tempo não era Tocantins, era Goiás. Essa região sempre tem conflito de terra. Mas eu acho que, inclusive, essa área era financiada pelo BNDES. Então a gente achou que a terra não tinha tanto conflito. E aí é onde nós fizemos negócio e entramos no Producer, nesse Producer. Aí fizemos o projeto piloto. Esse projeto piloto, quando a gente iniciou de fazer o projeto, o secretário que a gente tinha contratado, ele falou, Camoto, esse projeto não viabiliza, era 15 mil hectares. A área de plantio acho que dava 13.400 hectares, né? Aí eu falei com o pessoal do Ministério, falei com o pessoal da JICA, do Japão, mas você não comprou uma área grande? Compramos sim. Então nós damos expansão. Aí eu falei com o secretário, não, se eles têm condições de dar expansão, não tem problema, eu acho que aí viabiliza. Aí nós entramos nesse projeto, aí nós implantamos o projeto piloto, em seguida, daí 2 anos, nós falamos com o pessoal da agricultura, falaram, não pode fazer o projeto de mais 40 mil hectares. E aí iniciamos esses 40 mil hectares, e aí, na liberação dos 40 mil hectares, tinha problema do governo brasileiro, devia juros e prestação vencida do projetor 1. E aí, o governo japonês, sempre eles falaram, olha, enquanto tiver alguma
alguma remanescente de dívida vencida, nós não podemos liberar. Esse recurso nosso do Producer 2 era 500 milhões. Nesse 500 milhões, eu participava de 64 milhões do projeto de 40 mil hectares. E aí vai 1 ano, 2 anos, foi no 3º ano. E nessas alturas, a gente tinha problema financeiro, eu comecei a pegar juro particular, juro de... Eu peguei até de juros de 10%, 7%, 8%, 5%. Aí eu fui falar lá no Japão, lá, os senhores não vão liberar aquele dinheiro lá? Não. Olha, e ele falou... Aí eu contei a história que a gente estava com problema já no parafuso de problema financeiro, estava pegando juro particular. Ele falou, olha, Okamoto, então você pode parar. Aí é onde eu parei, aí é onde a gente não participou mais, deixei de pagar todas as dívidas, e aí a gente afastou da terra. Aí apareceu esse problema fundiário, né? Então o pessoal que invadiram lá, né? Mas no inicial, olha, não tinha nem uma estrada, não tinha uma casa, não tinha nada naquela área lá de 314 mil hectares. Está aqui a mapa, né? Ele estava dividido em 27 lotes. Eu fiz, inicialmente, mandei levantar toda a área, lote por lote. Quando a gente comprou a área, foi comprado 314 mil hectares. Se me engano, passou uns, acho que 400 e poucos hectares, né? Mas aí eu abri a estrada aqui, abri a divisora, eu fiz mandei fazer uma cerca na época de 178 quilômetros de cerca de aroeira, com 4 fios de arame. Gastei muito dinheiro. Na época para mim foi muito difícil por causa que não saiu o producer da expansão, né? Se tivesse saído da expansão, talvez não ia ter esse conflito de invasores lá, né? Mas, infelizmente, o que aconteceu, né? Tem tantos colonos que lutaram, trabalharam, os amigos que a gente convidou para ir lá. Fala mais perto do microfone. É. Fala mais perto do microfone. Tem mais alguma coisa que precisa falar? Só se o senhor falasse em algum momento, o Hein? senhor viu o José Walter Dias lá, se o senhor viu alguém lá em algum momento. Como? Quando o senhor entrou na área, tinha alguém lá. Quando o senhor comprou, tinha algum poceiro na área, tinha alguma coisa? Não tinha. Olha, quando eu mandei, antes de adquirir essa área, nós sobrevoamos aquilo que eu citei, sobrevoamos mais de 2 horas de avião. Se tinha alguma estrada, alguma casa, não existiu. E depois que a gente assumiu lá, em 84, eu andei lá, tudo. Aí eu abri bastante estrada lá. Eu fiz mais ou menos 300 quilômetros de estrada lá. Foi aberta estrada lá. Eu abri estrada para carregamento de calcário, fizemos ponte, tudo, investimos bastante, né? E no fim deve ser no fim de 80 para 90, teve uma participação do governo da Bahia com o governador Paulo Soto. Ele asfaltou para nós, ligou daquela rodovia de Barreiras, Piauí, ele interligou lá na Costa Geral 87 quilômetros de asfalto. Foi asfaltado através do governo do estado da Bahia, na época, né? Só agradecer agora. Tá bom. Pode ser, obrigado. Nós agradecemos ao senhor Vicente Okamoto e quer dizer que